Olá, eu vou apresentar um mini seminário com o tema Percepções, Desafios e Oportunidades da Bioeconomia na Amazônia, referente à disciplina de empreendedorismo ministrada pelo professor Fábio Moura, e com a participação dos integrantes Amanda Vitória, Breno Coutinho e Pedro de Deus. Começaremos falando um pouco da Amazônia. Ela desempenha um papel fundamental na regulação climática global e na conservação da biodiversidade, sendo uma das regiões mais ricas em recursos naturais do planeta. Entre os problemas que a atingem, podemos destacar a desigualdade socioeconômica. Mas aí entra um questionamento. Se a Amazônia é um dos lugares mais ricos em biodiversidade, cultura e oportunidades, por que tanta riqueza não se transforma em desenvolvimento sustentável para as comunidades que vivem lá? Agora, introduzindo um pouco do conceito de bioeconomia, ela surge a partir do objetivo de substituirmos recursos fósseis e não renováveis com materiais biológicos, assim oferecendo uma solução sustentável nos sistemas de produção. Além disso, a sua aplicação promove a criação de novas oportunidades econômicas, como o desenvolvimento sustentável, a preservação do meio ambiente e inovações tecnológicas. E também não podemos deixar de fora a valorização dos saberes tradicionais, assim fortalecendo a economia local, a inclusão da agricultura familiar e comunidades rurais. A bioeconomia é um modelo econômico baseado no uso de recursos biológicos, como frutos, fibras, sementes, produtos da floresta e óleos para gerar renda, inovação e inclusão social. Ou seja, podendo fomentar todo o potencial tecnológico e industrial de uma região. Bom, apesar desse potencial gigantesco da Amazônia e da bioeconomia, ainda existe um abismo entre o conceito e a prática. E é aí que entra a pesquisa que vamos analisar. Ela é um estudo conduzido por Osami, Lima, Vidal e Peronde, com um objetivo simples, mas profundo: entender como essas comunidades percebem a bioeconomia e quais obstáculos enfrentam para torná-la uma realidade. O estudo utilizou uma abordagem qualitativa e participativa, envolvendo oficinas, entrevistas, observação direta e diálogo com técnicos, agricultores, extrativistas, associações e instituições locais. Ao todo, participaram 30 agricultores, incluindo indígenas e lideranças comunitárias. A pesquisa foi realizada em 3 municípios do Alto Solimões: Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte. Esses locais representam uma Amazônia real, distante, diversa e cheia de desafios logísticos e sociais. Uma das descobertas mais fortes da pesquisa é que, apesar de viverem da floresta, muitos agricultores ainda não compreendem o conceito de bioeconomia. Para 46% deles, a palavra significa apenas economizar. Outros associam a natureza, a plantar, a renda ou a trabalho, mas sem uma visão integrada. Isso mostra um ponto essencial que devemos destacar: a falta de acesso à informação e a falta de políticas públicas que levem conhecimento ao campo. Mesmo assim, muitas dessas comunidades já realizam práticas sustentáveis, mesmo sem saber que isso faz parte da bioeconomia. Já os técnicos e agentes de desenvolvimento têm uma visão mais ampla do assunto. Alguns acreditam que a bioeconomia é advinda da biodiversidade, da floresta, de produtos do extrativismo animal ou vegetal. Outros acreditam que é valorizar o que se tem na região de maneira sustentável, como utilizar produtos da natureza a favor da população ou utilizar a natureza de forma sustentável. Alguns acreditam que tem a ver com recursos naturais para gerar economia, uma forma de economizar a vida, tendo em vista que bio é vida e economia gera renda. Outros acreditam que é a geração de produtos a partir da agricultura sem tecnologia, mas que gera renda. Alguns também acreditam que é incluir todos os setores que trabalham com bio, como óleos ou o próprio processo de extrativismo. E também há aqueles que já ouviram o termo, mas não sabem se aprofundar ou não conhecem um termo. Fato é, a pesquisa também mostrou dados para as comunidades e os técnicos. Eles mostraram que a bioeconomia está ligada à floresta, aos rios e à agricultura, elementos essenciais do seu dia a dia. Porém, é importante destacar essa percepção entre os agricultores e técnicos, pois é um gargalo que impede o avanço da bioeconomia. Como vimos anteriormente, existe uma dificuldade na comunicação entre agricultores e técnicos, pois quem executa não entende o conceito de bioeconomia
e quem entende não consegue implementar. Problemas como esses são chamados de gargalos. Por quê? Porque eles são pontos em um processo que limitam o fluxo e a produtividade. E a pesquisa abordou diversos tipos de gargalos. Entre eles, vamos destacar a infraestrutura e a logística, pois a distância entre comunidades e centros urbanos, a falta de transporte, estradas ruins e a ausência de fábricas de gelo dificultam o escoamento de produtos como pescado, frutos e mandioca. Existe também a falta de organização comunitária, pois há muito individualismo e pouca cooperação. As pessoas vendem individualmente, sem padronização de preço, o que enfraquece o mercado e aumenta a dependência de atravessadores. Existem também os gargalos tecnológicos. Eles abrangem as faltas de máquinas, de equipamentos e a capacitação para a produção. Ou seja, todas essas situações que eu acabei de citar acabam interferindo em agregação de valor a produtos como casca de farinha, prejudicam agroindústrias e também o processamento de óleo e armazenamento de mercadorias. Existe também a falta do acesso ao mercado, que interfere no selo de inspeção, aumenta a burocracia e dependência dos atravessadores, fazendo com que os produtores recebam valores muito abaixo do ideal. Existem também os desafios ambientais, pois muitas atividades dependem do ciclo das águas. A estiagem atrapalha a navegação e a enchente afeta cultivos, e a pesca sofre com a escassez. Apesar das dificuldades, o estudo identificou oportunidades extremamente promissoras nos seguintes casos. O primeiro está na valorização dos produtos nativos, frutos como o açaí, o tucumã, a castanha, além de fibras e sementes, podem ser usados na produção de biojoias. Eles representam uma cadeia produtiva já existente, mas que ainda é pouco explorada em termos de qualidade, organização e mercado. Uma segunda oportunidade está no fortalecimento da agricultura familiar e dos sistemas agroflorestais. Os produtores já realizam práticas sustentáveis, muitas vezes baseados em conhecimentos tradicionais que são transmitidos entre gerações. Com apoio técnico, esses sistemas podem se tornar mais produtivos, diversificados e resilientes, garantindo alimento, renda e conservação da paisagem. Outra oportunidade está no manejo sustentável de recursos pesqueiros. Esse manejo já é reconhecido nacionalmente como um caso de sucesso da bioeconomia, porém falta infraestrutura, como fábricas de gelo, barcos adequados e unidades de beneficiamento, para que os pescadores não vendam o peixe por valores muito baixos. Também há um enorme potencial para cooperativas e associações que podem organizar a produção, reduzir a dependência dos atravessadores e permitir que os próprios agricultores participem de editais, feiras e políticas públicas. Quando a comunidade se organiza, ela consegue negociar melhor, agregar valor e acessar novos mercados. Por fim, um ponto esquecido, mas extremamente importante, a bioeconomia abre espaço para inovação tecnológica combinada ao conhecimento indígena. Isso inclui desde o desenvolvimento de novos produtos, embalagens, até a aplicação de tecnologias simples para processamento, secagem, armazenamento e rastreabilidade. Quando a ciência e as tradições caminham juntas, surgem soluções que só a Amazônia pode oferecer. Falando de prioridades, a pesquisa mostra que, diante desse potencial, é essencial definir prioridades claras para que a bioeconomia realmente avance e gere impacto nas comunidades amazônicas. Essas prioridades para impulsionar a bioeconomia podem ser destacadas como investimento em infraestrutura lógica, acesso ao crédito, financiamento para pequenos produtores, capacidade técnica comunitária, criação de agroindústrias locais, apoio à formalização e certificação e fortalecimento das organizações comunitárias. Bom, após toda a análise do estudo, concluímos que a Amazônia ela não precisa escolher entre floresta e desenvolvimento. A bioeconomia mostra que os dois podem caminhar juntos. Quando investimos nas comunidades, fortalecemos a floresta, e quando fortalecemos a floresta, garantimos o futuro. Se a bioeconomia for colocada no centro de desenvolvimento regional, a Amazônia ela pode sim se tornar uma referência mundial em inovação sustentável. A bioeconomia ela tem um potencial real para transformar a Amazônia. Mais do que uma ideia, ela é uma prática que une renda, conservação e inclusão social. A pesquisa mostra que as comunidades já têm conhecimento, vontade e práticas sustentáveis,
O que falta é estrutura, apoio e políticas eficientes. O estudo deixa claro, a bioeconomia ela é a chave para um novo modelo de desenvolvimento, mais justo, mais sustentável e mais amazônico. Se a bioeconomia for tratada como prioridade, ela pode se tornar não apenas uma estratégia de renda, mas uma nova narrativa para a Amazônia. Uma narrativa onde a floresta em pé vale mais, a cultura é respeitada e as comunidades são protagonistas do próprio crescimento. Bom, obrigado por ter ficado até o final, espero que tenha gostado da apresentação e até a próxima.